pessoal, bom dia, como vai? Há alguns dias eu apresentei para vocês, neste canal do YouTube, algumas planilhas que eu estou desenvolvendo para cálculo de adubação. E apresentei a vocês uma planilha de cálculo de adubação para a cultura da manga. Bom, devido a algumas sugestões e alguns pedidos que recebi de alguns técnicos, eles fizeram algumas sugestões sobre alguns produtos para incluir no leque de produtos constantes na planilha para fazer algumas modificações. Então, diante disso, como essas planilhas são moldadas de acordo com a necessidade de cada pessoa, eu fiz essas modificações e agora eu vou apresentar para vocês a nova versão da planilha de cálculo de adubação para culturas de manga. Bom, vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que definir é, no momento do plantio, quais os produtos que eu vou trabalhar. Suponhamos então que eu vá trabalhar com uma adubação de plantio baseada em superfosfato simples, que vai ser basicamente a primeira adubação que eu vou fazer. Mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui está a adubação de plantio, certo? A adubação de plantio nós vamos trabalhar com adubação fosfatada, superfosfato simples. Isso será feito com base em resultado de análise de solo que eu vou abrir agora para vocês. Então, pessoal, nós vamos definir agora os produtos, né? O tipo de correção que nós vamos fazer no solo, inicialmente para adubação de plantio, aplicação de calcário e adubação de plantio. Tudo isso feito a partir de resultado de análise de solo. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é a recomendação de calagem. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um fragmento de resultado de análise de solo, com os dados das principais informações que eu preciso para poder fazer uma recomendação de adubação adequada. Então, para a recomendação de adubação de calagem, eu vou precisar de dois dados principais. Primeiro, a saturação de bases, representada aqui pelo T maiúsculo, que está aqui 3,46, e a saturação de base, a CTC, né, desse solo, que está aqui representado pelo T maiúsculo, 3,46, e o V, que é a saturação de base do solo, que lá na planilha é o V1, né, que aqui está representado pelo número 68%, tá ok? Então nós vamos agora fazer a recomendação da aplicação de calcário. Como vocês viram, qual a minha CTC? Voltando lá, só para nós termos uma ideia, a minha CTC 3,46 e o meu V1 68. Aí eu ponho aqui, ó, 3,46 e o V1 68, tá? Como vocês podem ver, o V2, que é a saturação desejada para a cultura da manga, já é fixo em 80%, certo? A gente recomenda isso já para prevenir e evitar problemas de colapso interno ou coração mole, tá ok? Bom, agora nós vamos inserir que informação? Nós vamos inserir informação sobre o PRNT do calcário. O que é o PRNT do calcário? É a capacidade que o calcário tem de corrigir o solo ou de teor de pureza. Ele varia de 65% a mais ou menos 90%, por aí. Vai depender de uma empresa para outra. E onde vem esse dado? Esse dado ou vem no rótulo, se você comprou o calcário ensacado, ou vem na nota fiscal se você comprou o calcário a granel, tá ok? Isso também dá para fazer esse levantamento na própria propriedade, mas isso envolve outras equações que nós não vamos entrar no mérito aqui agora. Mas vamos lá. Vamos supor que você adquiriu um calcário que o PRNT está lá marcando a nota fiscal, 85%. Então a gente coloca aqui, ó, 85%, tá? Vamos agora definir a profundidade de incorporação. Para definir a profundidade de incorporação, é interessante que vocês façam um teste de campo com o tipo de mecanização que for realizar. Suponhamos então que a mecanização que vocês pretendem realizar seja, voltar aqui, irá consistir na seguinte mecanização. Suponhamos então que vocês vão fazer a seguinte mecanização, que vai consistir do seguinte: aração e gradagem.
Mas antes de fazer essa distribuição, eu sugiro que vocês façam um teste de campo. Passe o arado em uns 2 ou 3 riscos, ou em risco suficiente que seja equivalente à largura da grade, e depois passe a grade, para vocês saberem qual a profundidade, a capacidade de incorporação do calcário no perfil desse solo, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor que você fez o teste de campo e verificou o seguinte, que o sistema que você vai trabalhar seja aração em gradagem, e que a incorporação poderá ser feita numa profundidade de 30 centímetros. Aí você coloca aqui, ó, 30 centímetros. Aqui, automaticamente, já vai aparecer a quantidade de calcário de tonelada por hectare e aqui a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Vamos lá? Como vocês viram, para esse solo nessa condição, eu vou precisar de 0,73 toneladas por hectare, ou seja, 730 quilos de calcário por hectare, o que representa 73 gramas por metro quadrado. Tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer a recomendação de versagem da necessidade de gesso. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que você pegou uma análise de solo, pegou um resultado de análise de solo, e lá o gesso esteja representado em percentual ou decagrama, ou seja, DAD por decímetro cúbico. Aí o que acontece? Se o gesso estiver em percentual, ou DAG por quilo, ou DAG por decímetro cúbico, ou DAG por quilo, basta multiplicar por 10 para obter o valor em gramas por quilo, porque aqui na nossa análise, na nossa planilha, nós vamos ter que colocar o valor em grama por quilo, tá ok? Então vamos supor que você pegou um gesso, um resultado de análise de solo, lembrando que para determinar a necessidade de gessagem, eu vou fazer coleta na camada subsuperficial de 20 a 40 centímetros de profundidade, tá ok? Lembra disso, tá bom? Então, o que acontece? Vou analisar esse dado da camada subsuperficial e suponhamos que o teor de argila na camada subsuperficial ela esteja representada no seu boletim em percentual, ou seja, 15%. Mas eu quero encontrar em grama por decímetro cúbico, por quilo. Basta eu multiplicar por 10. 15 vezes 10, 150. Então eu vou colocar aqui, ó, 150. Tá ok? Automaticamente, eu já encontro aqui a necessidade de gesso de 1,125 tonelada por hectare. Ou seja, gesso quilo por hectare, 1.125 kg por hectare, ou equivalente a 112,5 gramas por metro quadrado. Então, só observar novamente. Se a argila da camada subsuperficial estiver apresentada na análise em percentual ou decagrama por quilo, multiplicar por 10 para obter o valor em gramas por quilo. Distribuir o gesso após a calagem. Após a calagem, após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e antes da adubação. Não há necessidade de incorporação. Essa equação foi adaptada, essas fórmulas dessa planilha foi adaptada da equação de Souza-Lobato, 2004, tá ok? E junto com a adubação de plantio, uma recomendação. Plantio colocar 100 gramas de calcário por cova, tá? Isso misturado na terra da cova de plantio, para cada tonelada distribuída em área total. Nesse caso aqui, por exemplo, como eu vou distribuir 0,73 toneladas por hectare, ao invés de eu colocar 100 gramas, eu vou colocar 70 gramas por cova na adubação de plantio. Tá ok? Vamos agora para a recomendação da adubação de plantio. Aqui eu vou definir agora o espaçamento que eu vou trabalhar. Vou colocar 8 metros entre ruas, um exemplo, e 8 metros entre plantas. Por exemplo, o total de plantas por hectare que já vai me aparecer aqui. Ó. Ou seja, nesse espaçamento, cada hectare vai receber 156,25 mudas, plantas por hectare. Vamos supor que o tamanho da minha área seja de 2,5 hectares. No total, para meus 2,5 hectares no espaçamento de 8 por 8, eu vou precisar de 390 plantas. Tá bom?
Agora nós vamos fazer a recomendação de adubação de plantio. Primeiro, adubação orgânica. Você vai escolher que tipo de adubo orgânico você vai utilizar e o que é mais viável para você, ou esterco de gado ou cama de frango, esterco de frango, tá ok? Então, nesse caso, o que a gente recomenda? Vamos lá. A recomendação dos institutos que eu me baseio, que é Embrapa, Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, recomenda o seguinte: aplicar de 15 a 20 litros de esterco de gado, tá? Ou 3 a 5 litros de esterco de frango por cova, mais 100 gramas de calcário para cada tonelada de calcário aplicada em área total. Como eu falei anteriormente, como eu vou aplicar 730 kg por hectare, nesse caso, eu vou trabalhar com 73 gramas, né? 73 gramas por cova, misturado na cova de plantio. Vamos lá, vamos supor que nesse caso eu vou utilizar o esterco de gado, ao invés do esterco de frango, que é o que eu tenho mais facilidade de encontrar na minha região. Aqui diz o quê? Opa, só um minuto. Então, aqui diz o quê? Que eu deverei aplicar de 15 a 20 litros de esterco de gado. Eu escolhi esterco de gado. Vou trabalhar com 15 litros. Aqui, automaticamente, já sei a quantidade em litros por hectare, que é 2.343. Aqui em metro cúbico por hectare, que é 2,343 metros cúbicos. E aqui a quantidade total de metro cúbico para os 2,5 hectares, que vai ser equivalente a 5,85 metros cúbicos, ou quase 5,86. Já sei a quantidade que eu vou precisar comprar de esterco, tá ok? Vamos agora para a adubação fosfatada, tá bom? Então, agora, para poder fazer a recomendação de adubação fosfatada, eu precisarei trabalhar também, novamente, com dados da análise de solo. Então, aqui o que acontece? Eu vou precisar trabalhar com esse dado aqui, ó. Aqui está me informando que o teor de fósforo no solo é de 64 mg por decímetro cúbico. Está aqui, P, fósforo, miligrama por decímetro cúbico, 64. Então, nós vamos fazer a recomendação, óbvio, que aqui está aparecendo esse valor tão alto, creio eu, aqui já está dizendo, que já é numa área de manga estabelecida, tá? Na minha região, por exemplo, é muito pouco provável que eu vá encontrar um solo com esse nível de fósforo, a não ser que seja um solo que já venha sendo cultivado há muito tempo, mas solo natural, um pouquinho mais difícil. Mas como aqui se trata de uma área de manga já em produção, tá ok? Então nós vamos ter esses dados porque a amostra de solo aqui nesse caso certamente foi coletada na área de projeção da copa, que é onde ocorrem as adubações ao longo do ciclo dessa cultura. Aqui está uma lavoura de 10 anos, mas vamos supor que seja um solo que esteja com esse 64, só para a gente usar como fator ilustrativo, tá ok? Vamos lá. Então, eu tenho que aqui a recomendação. O meu fósforo está com 64. Vamos lá. E o que é que me diz a recomendação? A recomendação me diz o seguinte, tá? Adubação fosfatada, recomendação de fósforo conforme teores na análise de solo. Então diz o seguinte, aqui eu tenho fósforo, miligrama por decímetro cúbico, abaixo de 10, de 10 a 20, de 21 a 40 e acima de 40. O meu fósforo está com 64, tá? E aqui me diz o quê? Como o meu fósforo lá está acima de 40 mg por decímetro cúbico, a recomendação de adubação é de 80 gramas de P2O5 por cova. Tá ok? Vamos lá. 80 gramas de P2O5 por cova. Então vamos lá. Vamos supor que nesse caso eu vou utilizar o fosfato bicálcio, só como exemplo. Então, vou ter que aplicar 80 gramas de P2O5 por cova. E eu vou utilizar o fosfato bicálcio. Então, vou colocar aqui, ó, 80. Tá ok? Então, automaticamente, eu vou ter que utilizar 210 gramas de fosfato bicálcio por cova. Por hectare, isso vai equivaler a 32,89 quilos. E na área, 32,89 quilos. E na minha área de 2,5 hectares, tá? Eu vou utilizar 82,24 quilos, tá bom? Vocês podem observar aqui que eu já estou aplicando aqui ao mesmo tempo, tá?
eu estou aplicando 27,4 gramas de cálcio por cova. 27,4 gramas de cálcio por cova. Aí eu pergunto, anteriormente eu recomendei aplicar calcário, 100 gramas de calcário. Se você já está aplicando fósforo na forma de fosfato bicálcio, que contém cálcio, dispensa-se então a necessidade de aplicar o calcário na cova, tá bom? Beleza? Porque você já está utilizando o cálcio, tá bom? Na forma de aplicação de fosfato bicálcio. Vamos supor que eu não vou aplicar em forma de fosfato bicálcio. Vamos supor que eu vou aplicar na forma de superfosfato triplo. 80 gramas, já aparece aqui por cova, por hectare, total, e aqui, quantidade de cálcio por cova, 25,9 gramas. Não precisa, dispensa-se então a aplicação de calcário. Mas eu vou usar outra fonte, superfosfato simples, que não tem cálcio. Vamos lá. Vou aplicar 80 gramas, como vocês podem ver. Quantidade por cova, quantidade em quilo por hectare e a quantidade em quilo total. Aí sim, como não tenho cálcio sendo aplicado, eu acrescento o calcário na adubação de plantio. Tá ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Continuando a adubação de plantio, aqui tem a recomendação. No plantio, aplicar 4,5 gramas de zinco e 1 grama de boro por cova. Tá? E aqui está a fonte da recomendação. Vamos supor que na minha região eu vá trabalhar com borax. Tá ok? Vamos lá. Quantas gramas de boro? 1 por cova. Tá? Quantas gramas do borax por cova? 9,1 gramas de borax por cova. Quantos quilos de borax por hectare? 1,42 quilos de borax por hectare. Quantos quilos de borax na área total por 2,5 hectare? Vou precisar de 3,55 quilos por hectare, ou seja, um pouco mais de 3,5 kg. E qual a fonte de zinco que eu vou utilizar? Vamos supor que eu vou utilizar o sulfato de zinco. Quanto está recomendando? 4,5 gramas de zinco por cova. 4,5, tá? No total, né, eu vou precisar de 22,5 gramas de sulfato de zinco por cova, 3,52 kg de sulfato de zinco por hectare e 8,79 kg de sulfato de zinco para a área total. Tá bom? Então aqui, com isso, eu encerrei e fechei minha adubação de plantio. Lembrando, tá, que no caso de aplicação dessas quantidades aí, tomar bastante cuidado na hora de dimensionar o recipiente que você vai usar como recipiente medidor para aplicar na cova. Tá ok? Então, vamos lá, continuando a nossa orientação. Então, pessoal, continuando, vamos agora para a nossa recomendação de adubação. Nessa vez agora, vamos trabalhar com a recomendação de adubação, né, na adubação de formação. O que é que diz? Os dados da pesquisa. Novamente, trabalho com dados da Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas. Diz o seguinte: para adubação nitrogenada, aplicar 150 gramas de nitrogênio por planta, mais 15 a 20 litros de esterco de gado, ou 3 a 5 litros de esterco de frango. Vamos supor, né, que a minha adubação de cobertura, eu vou trabalhar com ureia, tá? Recomendo que 150 gramas por cova. Então, quanto de ureia eu vou precisar? Na cova, eu vou precisar de 340 gramas de ureia, 340,9 gramas. Para atender 1 hectare, vou precisar de 53,27 quilos. E para atender os 2,5 hectares, 133,17 quilos. E agora vamos supor que eu vá trabalhar novamente com esterco de gado. Vou botar 15 litros por planta, tá? Coloquei 15. Esterco de gado, tá? 2,343 metros por hectare,
5,85 metros cúbicos por hectare, na área total, dos 2,5. Mas vamos supor que eu quero trabalhar com esterco de frango. Eu consegui esterco de frango, vou trabalhar. Vou colocar de 3 a 5. Vou colocar 5. Então, de frango, se eu usar esterco de frango, eu vou precisar de 0,78 metros cúbicos por hectare. E para os 2,5 hectares, vou precisar de 1,95 metros cúbicos para os 2,5 hectares. Tá bom? Então, vamos lá. Suponhamos que eu decidi, né? Só um minutinho, por favor. Essa interrupção, vocês me desculpem, é que constantemente tem que dar pausa para beber água, porque como eu perdi uma glândula salivar com a cirurgia, eu perdi a capacidade de produzir saliva. Uma boa parte da capacidade de produzir saliva. Então a garganta, a boca resseca muito e constantemente eu tenho que estar hidratando. Mas, vamos lá. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse tipo de câncer, os dados, só pesquisar lá no Google, câncer de glândula salivar parótida. Tá? Parótida. Com P de pato. Parótida. Tá ok? Bom, continuando. Vamos lá então. Suponhamos que agora que eu não vou usar, eu não tenho ureia, não vou usar ureia, tá? Vamos supor que eu vou trabalhar com sulfato de amônia. Vamos lá, eu vou trabalhar com 150 gramas por colo, que é a recomendação. Por hectare. Desculpa. No total, vou precisar de 750 gramas de sulfato de amônia por planta, 117,19 quilos por hectare, 292,97 quilos para os 2,5 hectares, tá? E aqui, tá? Eu tenho uma quantidade de enxofre que eu estou aplicando por cova, pois o sulfato de amônia tem mais ou menos 22% de enxofre. Então, quanto é que eu estou aplicando? 165 gramas de enxofre por cova. Tá bom? Caso eu utilize o sulfato de amônia como fonte de N. Mas eu vou utilizar o amiorgan. É um adubo organo mineral muito utilizado aí, está fazendo maior sucesso. 150. Então, eu tenho isso aqui. Tá? Por hectare, os 2,5 hectares. Beleza? Vamos lá. Utilizei amiorgan. Vou utilizar amiorgan. Estou fazendo com várias fontes para vocês terem uma noção de como a planilha faz os cálculos, tá bom? Vamos lá. E agora eu vou fazer a distribuição do fertilizante para a quantidade que eu vou precisar aplicar no terceiro mês após o plantio, no sexto mês após o plantio, no nono e no 12º mês após o plantio. Para isso, aqui eu coloco a quantidade total de amiorgan, que está aqui representado, 882,4. Vou colocar aqui, 882,4. Automaticamente, a planilha já vai fazer a conta. No terceiro mês, 132,4. No sexto mês, 220,6. No nono mês, 264,7 gramas por cova. E no 12º mês, 264,7 gramas por colo. Tá ok? Só uma colocação. Lembrando que eu falei para vocês do amiorgan, mas veja bem, se você já vai trabalhar com esterco de gado curtido, é um entendimento meu, não vejo necessidade de você aplicar um fertilizante tão caro como o amiorgan. Você pode trabalhar com sulfato de amônia ou com a ureia mesmo. Tá ok? Até com a ureia. Tá ok? Vamos lá. Agora eu vou fazer a recomendação de adubação potássica, com base nos resultados de análise de solo, tá ok? Vamos ver como está meu potássio no solo. Potássio, como vocês podem ver cá, 100 mol/c por decímetro cúbico. Como é que está meu potássio aqui? Meu potássio aqui está em 0,12. Tá ok? Como vocês podem ver, meu potássio está em 0,12 centimol/c por decímetro cúbico. Então vamos lá. Fazer a recomendação potássica. Pegar aqui. Então aqui diz o que? Recomendação de adubação potássica.
potássio, centimol-C por decímetro cúbico, que é o que está naquela análise. Mas se a análise vier em miligrama, com potássio em miligrama por decímetro cúbico, não tem problema que nós temos aqui para miligrama por decímetro cúbico também. Tá ok? Então vamos lá. No caso, o meu está em 0,12. Aqui eu tenho uma recomendação para abaixo de 0,16 centimol-C, que recomenda 80 gramas de potássio de K2O, né, por planta. De 0,16 a 0,30, 60 gramas centimol-C por planta. De 0,31 a 0,45, 40 centimol-C, 40 gramas de K2O por planta, tá? E acima de 0,45, 20 gramas de K2O por planta. Como lá na minha análise de solo, ele diz que o meu potássio está em 0,12 centimol-C, então eu estou abaixo de 0,16, tá? Então eu vou ter que aplicar 80 gramas de K2O, né, dióxido de potássio por planta. E vamos supor que a fonte que eu vou utilizar para isso seja colocar aqui o nitrato de potássio, tá ok? Olha só, então, só vocês terem uma noção, vamos supor que eu vou utilizar o nitrato de potássio. Então, eu vou colocar aqui 80, tá? Automaticamente, eu vou precisar de 181,8 gramas por planta, 28,41 kg por hectare, e para os 2,5 hectares eu precisar de 71,02 kg de nitrato de potássio, tá? Mas observe uma coisa, o nitrato de potássio também contém nitrogênio. Automaticamente eu já estou aplicando via nitrato de potássio, né? Já estou aplicando 23,6 gramas de N por planta. Bom, se eu já estou aplicando via nitrato de potássio 23,6 gramas de nitrogênio por planta, automaticamente isso me dá a liberdade de reduzir a quantidade de N na adubação de cobertura que está aqui em cima. Então, se eu já vou aplicar 23,6 na forma de nitrato de potássio, eu vou reduzir aqui, ó. Ao invés de aplicar 150 gramas, eu vou aplicar 126,4. Porque 126,4 mais 23,6 vai dar 150. Então, já proporciona economia de dinheiro. Tá ok? Não há necessidade. Então, você faz essa correção. Então, aqui, no Amiorgan, vou aplicar 743 gramas por copo, tá? 116,18 kg por hectare, ou 290,44 kg em área total nos 2,5 hectares. Já foi economiazinha, tá bom? Isso se eu for usar o nitrato de potássio que contém N. Mas se eu for usar o cloreto de potássio que não contém N, aí eu não faço essa redução. Agora aqui eu vou corrigir. Ao invés de 882 gramas, vou usar 743,5 para corrigir a aplicação parcelada. Vou lá, achei tudo aqui. Beleza? Vamos continuar aqui então. Deixa eu apagar aqui. O potássio já estava aqui de outras vezes. Vamos aqui então. Como eu vou utilizar 181,8 gramas de nitrato de potássio por planta, eu vou dividir isso. Vou colocar aqui, ó, 181,8. Vou usar no terceiro mês após o plantio 28,8 gramas de nitrato de potássio. No sexto, 48 gramas. No nono, 57,5 gramas de nitrato de potássio por planta, por cova. E no 12º mês, 57,5 gramas de nitrato de potássio por planta. Tá ok? Ô, gente, botei aqui 191, é 181. Corrigindo. 181,8. Plantinho. Automaticamente já corrige tudo. Tá ok? Vamos lá. Continuando. Vamos lá, pessoal. Continuando, né? Vamos agora fazer a adubação de formação.
dos 3 aos 24 meses. Qual a recomendação de adubação nitrogenada? Aplicar 210 gramas de N por planta, mais 15 a 20 litros de esterco de gado ou 3 a 5 litros de esterco de frango. Notem que a adubação orgânica ela é feita todo ano, no mesmo padrão. Ou de 15 a 20 litros de esterco de gado ou de 3 a 5 litros de esterco de frango por planta. Tá bom? Eu prefiro mais esterco de gado, por ter que utilizar um volume maior, automaticamente eu atribuo uma condição, melhora as condições físicas do solo, ok? Porosidade, etc. Nível de matéria orgânica, etc. Vamos lá. Então, 210 gramas de N. Eu vou trabalhar aqui, ó. Vamos supor que eu vou utilizar ureia agora. 210. Automaticamente, por planta, eu vou precisar de 477,3 gramas. Para 1 hectare, 74,57 kg de ureia por hectare. E para os 2,5 hectares, eu vou precisar de 186,43 kg de ureia. Tá? 15 litros de esterco de gado, novamente. Pronto. Isso em metro cúbico por hectare, isso em metro cúbico por área total de 2,5 hectares. Tá ok? Bom, vamos lá. Opa. Só voltando aqui. Então aqui vocês viram. Então, mas vamos supor que eu vou utilizar outra. Novamente para exemplificar. Tá? Vou usar o nitrato de cálcio. Isso é o que eu vou precisar por cova, em grama, que eu vou precisar em quilo por hectare, que eu vou precisar em quilo para a área total, certo? Automaticamente, fazendo a opção pelo nitrato de cálcio, eu estarei aplicando, tá, 266 gramas de cálcio por cova, tá bom? Interessante, tá ok? Mas vamos voltar para a ureia, tá? 210. Bom, vamos lá. Então, eu vou precisar de 477,3 gramas de ureia por cova. Então, vamos lá. 477,3. E aqui, eu tenho a quantidade em grama por cova que eu vou aplicar no 15º mês, no 18º, no 21º e no 24º mês após o plantio. Tá ok? Vamos lá. Para fazer a recomendação fosfatada, nós vamos novamente trabalhar agora com o resultado de análise de solo. Como nós já temos aqui, ó, vou precisar saber qual a quantidade de fósforo que eu tenho no meu solo, de acordo com a análise. Então aqui diz o que? Que eu tenho 64 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Agora eu vou para a recomendação. O que a minha recomendação diz? Diz o seguinte, que abaixo de 10 miligramas por decímetro cúbico eu tenho que aplicar 160 gramas de P2O5 por cova. De 10 a 20, 120 gramas. De 21 a 40, 80 gramas de P2O5 por cova. E acima de 40 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 40 gramas de P2O5 por cova, por planta. Como o meu fósforo está em 64, eu vou trabalhar com isso aqui, porque está acima de 40. Então, vou aplicar 40. Vamos supor que a fonte que eu vou utilizar é o MAP, fosfato monoamônico. 40 gramas de P2O5 por cova. Automaticamente, aqui eu tenho a quantidade de MAP por cova, tá? Aqui a quantidade de MAP por hectare, tá? E aqui a quantidade total de MAP que eu vou precisar para os 2,5 hectares. E aqui a quantidade de nitrogênio que eu estou aplicando via MAP na cova. Certo? Compensa eu reduzir, como só são 8 gramas de N por cova aplicado via MAP, e eu preciso de 210 gramas nessa fase, não compensa você abater não. Mas se você quiser, vamos botar, ao invés de 200, como eu já estou aplicando 8 gramas por cova, ao invés aqui de aplicar 210, eu vou aplicar 202. Já faço abatimento e já muda aqui minha perspectiva de quantidade de ureia que eu vou precisar. Então, já que mudou aqui,
automaticamente eu mudo aqui também. Ao invés de 477,3, 459,1. Já corrijo. Tá ok? Vamos lá. Fiz a adubação fosfatada e nitrogenada. Vamos agora para a adubação potássica. Tá ok? Vamos lá. Assim, desculpa, eu tenho que fazer aqui a distribuição. Vou botar o quê? 80 gramas de MAP por cova. Então, aqui eu vou ter a quantidade 40 gramas no 15º mês e 40 gramas no 21º mês. Tá ok? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Agora o potássio. Vamos trabalhar agora com o potássio. Novamente, para recorrer à adubação potássica, para fazer a recomendada adubação potássica, vou recorrer ao resultado de análise de solo. Tá? Vamos lá. Como está meu potássio na análise? 0,12 centimol C por decímetro cúbico. Tá? Então, como está aqui, eu tenho aqui, ó, abaixo de 16, 120 gramas de K2O por cova. De 0,16 a 0,30, 100. De 0,31 a 0,45, 80 gramas de K2O por cova. Acima de 0,45 centimol C por decímetro cúbico, 60 gramas de K2O por cova que eu deveria aplicar. Como o mês está em 0,12 centimol C de K por decímetro cúbico, então a recomendação é 120 gramas de K2O por cova. Vamos supor que eu vá trabalhar com nitrato de potássio. 120, tá? Isso é o que eu vou precisar de nitrato de potássio por cova, em grama. Quilo de nitrato de potássio por hectare, tá? E quilo de nitrato de potássio na área total dos 2,5 hectares. Automaticamente, como eu estou aplicando nitrato de potássio que contém nitrogênio, automaticamente eu já estou aplicando 35,5 gramas. Opa, vamos lá em cima, na ureia, na adubação nitrogenada. Se eu já estou aplicando 35,5 na forma de nitrato de potássio, o que acontece? Vou reduzir aqui, ó. 35,5 menos, abrir aqui a calculadora, 202 menos, tá? 35,5 igual 166,5. Já vou reduzir aqui, ó. Vou ter mais economia, tá? Prontinho. Então aqui já corrijo aqui, ao invés de 459,1, 378,4. Prontinho. Beleza? Então, vou lá, já foi. Agora eu vou precisar 272,7 gramas de nitrato de potássio. Já corrigi a ureia lá em cima. Então vou botar aqui, ó, 272,7 gramas de nitrato de potássio. Essa é a quantidade que eu vou ter que aplicar no 15º mês em grama por cova, no 18º, no 21º e no 24º mês. Tá ok? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos fazer a recomendação de adubação de formação dos 25 aos 30 meses. Vamos trabalhar aqui nisso, por exemplo, ficar utilizando fontes puras, ou seja, fontes que contenham um só nutriente. Tá ok? Mas aqui nós já exemplificamos com fonte mista, vamos agora exemplificar com fonte pura, tá? Vamos lá. Nitrogênio, vou precisar de quanto? Adubação nitrogenada. 150 gramas de N por planta, mais 15 a 20 litros de esterco de gado, ou 3 a 5 litros de esterco de frango. Botar como fonte a ureia. 150. Isso é que eu vou precisar de ureia em grama por cova. Isso de ureia em quilo por hectare, isso de ureia para os 2,5 hectares. Esterco novamente, 15 quilos. 15 litros por planta, por cova. Isso é o que eu vou precisar em metro cúbico por hectare. E isso é o que eu vou precisar em metro cúbico na área dos 2,5 hectares. Tá ok? Vamos aqui colocar a quantidade de ureia.
340,9. E aqui já sai o valor da divisão. 170 no 27º mês, 170 gramas por cova. E no 30º mês, mais 170,45 gramas por cova. Tá ok? Adubação potássica. Como o meu potássio está abaixo de 0,12, e aqui diz que abaixo de 0,16 eu tenho que aplicar 80 gramas, vou colocar aqui, ó, 80 gramas de cloreto de potássio. Fechei? 137,9 gramas de cloreto de potássio, que eu vou precisar em área total, que é o nutriente, em grama por cova, 80, e aqui, que eu já coloco, e aqui já apareceu a quantidade de cloreto de potássio em grama por cova que eu vou ter que aplicar, e em quilo por hectare que eu vou precisar adquirir, e em quilo que eu vou precisar adquirir para a área dos 2,5 hectares. Ok? E aqui eu vou colocar 137,9. Aí aqui automaticamente já aparecem os valores para o 27º mês e para o 30º mês, em gramas por cova. Tá ok? Vamos lá. A partir do 3º ano, nós já trabalhamos com a recomendação de adubação de produção. Deixa eu fechar aqui a janelinha para vocês enxergarem direito toda a planilha. Vamos lá. A partir do 3º ano, já trabalhamos com a adubação de produção, né? E eu vou precisar, para isso, tanto de dados de análise foliar, como de dados de análise de solo. De análise foliar, vou precisar do valor de N em grama por quilo de folha, né? E da análise de solo é a quantidade de fósforo em miligrama por decímetro cúbico e potássio em centimol C por decímetro cúbico. Vamos lá. E vou precisar também de dados da produtividade que eu espero colher, né? Sugiro o seguinte: primeira safra, nunca espere coisa muito grande. Vamos trabalhar com em torno de 10 toneladas por hectare, de 10 a 15, 10 toneladas por hectare, 10 a 15 toneladas por hectare. Então, que adubação nós vamos fazer? Aqui diz o seguinte: se o meu nitrogênio, tá, nas folhas em grama por quilo estiver abaixo de 12 e eu quero ter de 10 a 15 toneladas por hectare, então eu tenho que aplicar 45 gramas ou 45 quilos de nitrogênio por hectare, tá? Se o meu nitrogênio na folha estiver de 12 a 14, na folha de 12 a 14 gramas por quilo, e eu quero 10 a 15 toneladas de produção por hectare, vou ter que aplicar 30 kg de N por hectare. A mesma coisa, se o meu nitrogênio tiver de 14 a 16 gramas por quilo de folha, e eu quero 10 a 15 toneladas de produção por hectare, vou ter que aplicar isso aqui em quilo de N por hectare. E se meu N na folha, meu nitrogênio na folha estiver acima de 16 gramas por quilo, eu não preciso aplicar nada. Vamos ver como é que está o meu nitrogênio. Eu tenho aqui um resultado de análise foliar. Então aqui diz o que? Tá? Tenho na matéria seca 70 grama por folha. Quantidade de nitrogênio, eu tenho 21,17 gramas por quilo de folha. Então, quanto eu vou ter que aplicar? 21,17. Nesse caso, tá? Eu não vou ter que aplicar nada de nitrogênio. Nada. Por quê? Porque o meu nitrogênio na análise foliar já está muito bom. Tá? Estou com 21,17. Não vou ter que aplicar nada. Beleza? Mas, vamos supor, só para a gente ilustrar, vamos derrubar isso. Vamos supor que o meu nitrogênio esteja de 12 a 14 gramas por quilo de folha. Então, para eu ter de 10 a 15 toneladas por hectare, vou ter que aplicar 30 gramas de N. E vamos supor que minha fonte seja a ureia. Vou botar aqui 30 gramas de N, quilo por hectare. Beleza? Automaticamente vou precisar de 170,45 quilos por hectare. Tá? E aqui vou precisar de 436,4 gramas do fertilizante da ureia por planta. Opa, desculpa. 170,45 kg por hectare não. Vou precisar de 170
2,45 kg de N para os 2,5 hectares, tá bom? E aqui vou precisar de 436,4 gramas de ureia por planta, tá? Já me fala aqui a quantidade em grama por planta e aqui a quantidade em quilo de ureia para a área total dos 2,5 hectares está lá em cima, tá ok? Vamos lá então. Isso aqui, como eu vou fazer, depois nós vamos fazer essa recomendação. Fosfato monoamônico. Vamos supor que eu vou utilizar o MAP, que eu vou fazer essa adubação via fertirrigação. Quanto eu vou precisar de fósforo? Diz o que? Caso meu fósforo esteja abaixo de 10, tá? Miligrama por decímetro cúbico, e eu queira uma produção de 10 a 15 toneladas, eu tenho que aplicar 30. Se o meu fósforo é de 10 a 20 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 20 gramas de P2O5 em quilo por hectare. 20 gramas de P2O5 em quilo por hectare. Se o meu fósforo no solo tiver de 21 a 40 miligramas por decímetro cúbico, vou aplicar 10 kg de P2O5 por hectare. Se meu fósforo no solo estiver acima de 40 miligramas por decímetro cúbico no solo, eu não vou precisar aplicar nada. Vamos ver meu fósforo no solo. Muda aqui. Meu fósforo está em 64. Pronto. Vamos ver aqui. Acima de 40, automaticamente eu não teria que aplicar nada de fósforo. Mas, só para ilustrar, suponhamos que o meu fósforo esteja de 10 a 20. Só para ilustrar. Miligrama por decímetro cúbico. 10 a 20 miligramas por decímetro cúbico. E eu quero produzir de 10 a 15 toneladas. Então, automaticamente, vou aplicar 20 quilos de P2O5 por hectare. Vamos supor que eu vou utilizar o MAP, fosfato monoamônico, 20. Coloca aqui. Isso é o que eu vou precisar para a área total de MAP, para a área total para a área dos 2,5 hectares. Isso é o que eu vou aplicar de MAP, né? Isso é o que eu vou aplicar de MAP, como diz o caso, que eu vou aplicar de MAP em grama por planta, tá? Mas olha aqui, se eu apliquei MAP, que contém nitrogênio, automaticamente estou aplicando nitrogênio. Isso aqui já me diz quanto de nitrogênio eu estou fornecendo à planta via MAP, em quilo por hectare. Aí o que eu faço? Para economizar. Ao invés de aplicar 30 kg de N, eu vou reduzir 30 menos 4, 26. Pá. Beleza? Aí eu já reduzo a minha quantidade de ureia em quilo total e em grama por planta. Beleza. Simples assim. Tá bom? Vamos agora para a adubação. Como diz o caso, adubação potássica. Vamos supor que o meu solo esteja lá, como falei, abaixo de 12. E eu quero quanto de produção deixa eu voltar aqui, de 10 a 15 toneladas por hectare. Para início de safra, tem que ver se consegue isso mesmo. Vamos lá. Colocar aqui, vamos supor, então, se o meu potássio está abaixo de 0,12 centimol por decímetro cúbico, eu vou aplicar 50 kg de K2O por hectare. Vamos supor que a fonte que eu vou usar é o nitrato de potássio, tá? 50 quilos. Vamos botar o 50 quilos, tá? Eu tenho aqui quantidade de cloreto de potássio, cloreto de potássio para os 2,5 hectares e a quantidade de cloreto de potássio em grama por planta, 551,17. Como vocês podem ver, nada alterou aqui, porque o cloreto de potássio é uma fonte que contém um único nutriente. Tá ok? Vamos lá. Fechado então. Ureia. Vou precisar de 147,73 quilos para a área total dos 2,5 hectares, que equivale a 378,2 gramas por planta.
Fosfato monoamônico. Vou precisar de 100 kg, os 2,5 hectares, o que equivale a 256 gramas de MAP por planta, tá? E potássio, vou precisar de cloreto de potássio, vou precisar de 215,52 quilos para a área total dos 2,5 hectares, ou 551,7 gramas por planta, tá ok? E aqui eu tenho algumas recomendações. Os fertilizantes nitrogenados e potássicos podem ser divididos em duas aplicações, sendo uma antes do florescimento e outra no início da frutificação. Já o fertilizante fosfatado pode ser todo aplicado antes do florescimento. Aplicar anualmente de 3 a 5 litros de esterco de frango ou 15 a 20 litros de esterco de gado, tá? Em termos de micronutrientes, aqui nós temos uma recomendação. Fazer 2 aplicações anuais com 500 gramas de sulfato de zinco, mais 300 gramas de ácido bórico, mais 250 gramas de sulfato de manganês, mais 300 gramas de ureia para cada 100 litros de água via pulverização diretamente nas plantas. Tá ok? Vamos lá. Para essas recomendações que eu falei, aí vocês têm aqui, ó, fonte, documento número 155, recomendações técnicas para a produção de manga em Caper 2008, para essa parte aqui de adubação com base na produção. E para essa aqui com micronutrientes, você tem como fonte série Fruta do Brasil, número 4, manga produção em Embrapa 2000. Agora, pessoal, vamos supor que vocês chegaram numa situação que vocês não têm resultado de análise de solo e o produtor quer uma recomendação de adubação. Então, diante dessa situação, eu sugiro para vocês trabalharem com a modalidade de recomendação de adubação com base na exportação de nutrientes da safra passada. Para isso, vocês vão precisar de 2 informações. Primeiro, a quantidade de plantas de idade uniforme em cada talhão e a produção daquele talhão em toneladas por hectare. Então, vamos supor o seguinte, que o produtor tenha lá um talhão de 400 plantas, tá? E que esse talhão produziu em média, vamos botar aí 10 toneladas por hectare, vamos botar aí 15 toneladas por hectare, vamos supor que produziu 60 toneladas, né? Por hectare lá estou falando coisa com coisa, mas vamos supor que esse talhão de 400 plantas produziu 60 toneladas. Então, eu tenho já preenchido, então preenchi, tá? E agora eu vou precisar de dados sobre a exportação de cada um dos nutrientes em quilo por tonelada para macronutrientes. Vamos supor, pegar aqui o nitrogênio, para cada tonelada por hectare, eu tenho uma exportação de 2,46 kg de nitrogênio. Mas olha, analisa bem, veja bem a situação. Isso aqui já está computado o quê? Está explicando aqui. Para os valores ao lado já foram computados dados como exportação média de macronutrientes em quilo por tonelada de frutos e de micronutrientes em grama por tonelada de frutos, citados pela série Frutas do Brasil 4, Manga Produção Embrapa 2000, e a eficiência de absorção dos mesmos pelas plantas e os fatores de correção para transformar o fósforo em P2O5, K em K2O, cálcio em CaO e o magnésio em MgO, tá ok? Já foram computadas essas informações. Então vamos lá, 2,46 quilos. Opa! E vamos supor que eu vou usar como fonte a ureia. Então, automaticamente, eu vou, precisar aplicar no total, nessas 400 plantas, eu vou gastar 335,45 kg de ureia, tá? Por planta, vou precisar de 838,6 gramas por planta, tá bom?
Mas vamos supor que eu não vou trabalhar com ureia. Vou botar aqui, ó, nitrato de cálcio. Tá bom? Vou precisar de 984 kg de nitrato de cálcio por planta. Para as 400 plantas. E por planta, 2.460 gramas por planta. Tá ok? Então, com isto, eu estou fornecendo, tá? Com isto, aplicando nitrato de cálcio, eu estou fornecendo automaticamente, junto com o nitrogênio, 4,357 kg de cálcio por tonelada de fruto exportado. De cálcio não, CaO, por tonelada de fruto exportado. Quanto eu preciso por tonelada de fruto? 0,489. Está um pouquinho alto acima do que eu preciso fornecer. Então, sugiro, saia disso e entre nisso aqui, ó. Tá bom? Na ureia. Tá ok? Vamos lá, fósforo. Vamos supor que eu vou usar o fosfato monoamônico. Quanto de fósforo eu preciso? 0,858 por tonelada. Tá? 0,858. Automaticamente vou ter que aplicar 117, vou gastar 117 kg de MAP em área para as 400 plantas e vou ter que aplicar 292,5 gramas de MAP por planta. Tá ok? Automaticamente, como o MAP contém nitrogênio, para cada... Opa, só um minuto. Aqui. Tive uma falhazinha técnica, vocês me desculpem, mas vamos lá. Automaticamente, aplicando o MAP, eu estou aplicando também 0,195 kg de N para cada tonelada de frutos. Então, o que eu faço? Venho aqui, ó. Já que eu estou aplicando N, vou reduzir isso aqui, ó. Reduzir um pouquinho, 2,46 menos 0,195. Eu posso reduzir o meu N aqui em quilo por tonelada de 2,46 para 2,26. Então, vou lá. Ok? Correto? Vamos lá. Automaticamente eu tive uma redução em área total em grama por cola. Vamos para o potássio. K2O. Para cada tonelada de fruto colhido, eu vou precisar de 3,15 kg de K2O para cada tonelada de fruto exportado, retirada da área. Então, vamos supor que eu vou usar o nitrato de potássio como fonte de potássio. Quanto é? 3,15. Vou colocar aqui. Como o próprio nome já diz, o nitrato de potássio também contém N. Então, como vocês podem ver aqui, vou precisar de 429,55 kg de nitrato de potássio para as 400 plantas ou 1.073,86 gramas por planta. Tá? Aplicando isso, como o nitrato de potássio contém nitrogênio, eu estou também aplicando 0,931 kg de nitrogênio para cada tonelada de frutos. E agora, o que eu faço? Simples. Posso abater aqui na ureia, que eu já estou aplicando N em forma de nitrato de potássio também. 2,265 menos 0,931. Ao invés de aplicar isso de ureia, você vê que nitrogênio eu já reduzi, porque o MAP continha nitrogênio e agora que o nitrato de potássio também contém nitrogênio. Então, ao invés de 2,26, agora eu vou aplicar... Agora eu vou aplicar 1,334. 1,334.
Já tem uma economia. Mudou. Beleza? Já fiz a economiazinha. Vamos lá. Continuando. Vamos agora para o magnésio. Tá? Vamos lá. Magnésio. Para cada tonelada de fruto que sai da área, eu estou retirando 0,474 gramas de MgO. Tá? Então, vamos supor que a fonte que eu vou usar aqui é o, é o óxido de magnésio. Tá? Quanto é lá? 0,474. Tá ok? Automaticamente vou precisar de 51,71 kg de óxido de magnésio, né? E 129,27 kg, ou 51,71 kg de óxido de magnésio para as 400 plantas, ou equivalente a 129,27 gramas de óxido de magnésio por planta. Tá bom? Então vamos agora para adubar o cálcio. Quanto de cálcio eu preciso? Quanto de cálcio eu preciso? Disse a aula. 0,489 para cada tonelada de fruto. Então venho aqui, ó. 0. Cadê? Vamos supor como fonte eu vou utilizar o nitrato de cálcio. 0,489. Automaticamente vou ter que aplicar isso aqui de nitrato de cálcio em quilo para a área total, né? Isso aqui em grama por planta. Como o nitrato de cálcio contém nitrogênio, automaticamente eu já estou fornecendo 0,276 kg de N por tonelada de fruto exportado. Então, novamente, 0,276. Então, venho aqui, ó. 1,33 no formato de ureia, tá? 1,33 menos 0,2. Vamos lá, menos 0,276. 0,276. Automaticamente vou reduzir aqui na ureia, vou reduzir de 1,33 para 1,054. 1,054. Beleza? Automaticamente reduziu aqui para a área total em grama por planta. Por quê? Porque, de novo, já estou aplicando nitrogênio na forma de nitrato de cálcio. Quando eu aplico nitrato de cálcio para corrigir o cálcio, automaticamente já corrigi também o nitrogênio. Tá ok? Vamos lá. Correção. Quando eu apliquei nitrato de cálcio para corrigir o cálcio, automaticamente apliquei nitrogênio. O que me permite, tá? Reduzir lá em cima novamente no nitrogênio necessário para repor o que foi exportado. Tá ok? Vamos lá. Vamos agora para o enxofre. Vamos ver qual foi a exportação de enxofre. 0,1875 para cada tonelada de fruto. Tá? 0. Vamos supor que a fonte que eu vou usar é a flor de enxofre. Tá? 0,1875. Tá ok? Então, automaticamente vou precisar de quê? De 11,84 kg de flor de enxofre para as 400 plantas ou 29,61 gramas por planta. Beleza? Então, aí vocês viram, né, a recomendação de macronutrientes com base na exportação de nutrientes pelos frutos colhidos. Vamos agora fazer a recomendação de micronutrientes. Bom, pessoal, vamos lá. Agora vamos fazer a recomendação para micronutrientes. Vamos lá.
Primeiro vamos saber, em termos de boro, quanto é exportado por tonelada de fruto produzido. Então nós temos aqui, ó, boro, 1,22 gramas por tonelada. Aqui, vamos supor que a fonte que eu vou utilizar é o borax, 1,22. Aqui, diferente para macronutrientes, eu tenho a quantidade em gramas de borax que eu vou aplicar para as 400 plantas. Então, eu tenho que aplicar 665 gramas, 45 gramas de borax para as 400 plantas. O que equivale a 1,66 gramas por planta. Tá ok? Vamos lá. Cobre. Quanto de cobre é exportado? Tá aqui. Cobre. Seu 3,53 gramas por tonelada de fruto. Vamos supor que a fonte de cobre que eu vou utilizar é o sulfato de cobre. 3,53 gramas por tonelada. Automaticamente, para as 400 plantas, eu vou precisar de 1.629,23 gramas, que equivale a 4,07 gramas por planta. Tá? Ferro. Vamos ver aqui quanto de ferro estou exportando para cada tonelada. 4,19. Vamos supor que a minha fonte de ferro será o sulfato férrico. 4,19. Opa, coloca aqui 4,19. Automaticamente eu vou precisar de 1.093,04 gramas de sulfato férrico para as 400 plantas, ou o equivalente a 2,73 gramas por planta. Tá ok? Vamos em manganês. Em termos de manganês, tá aqui, eu vou precisar de 2,71 gramas. Vamos supor que o que eu vou usar como fonte de manganês é o sulfato manganoso. Então, 2,71. Eu venho aqui, ó, 2,71. Automaticamente, eu vou precisar de 625,38 gramas de sulfato manganoso para as 400 plantas, o que equivale a 1,56 gramas de sulfato manganoso por planta. Tá ok? Vamos lá. Zinco. Quanto de zinco eu vou precisar? 3,27 gramas para cada tonelada de fruto produzido. Sulfato de zinco vai ser minha fonte. 3,27. Automaticamente eu vou precisar de 981 gramas de sulfato de zinco para as 400 plantas, o que equivale a 2,45 gramas de sulfato de zinco por planta. Tá? Aí vocês vão falar, ô Adão, e se eu for utilizar o FTE-BR12? Pronto, tranquilo. Se eu vou utilizar o FTE-BR12, que é uma fonte mista de micronutrientes, basta eu fazer o seguinte. Ácido bórico, não tem um borax aqui. Opa, desculpa, eu não coloquei nessa planilha. Esqueci de mostrar para vocês, eu não coloquei nessa planilha o FTE-BR12. Por quê? Porque houve uma grande discrepância entre a quantidade para nutrientes mais exportados, micronutrientes mais exportados, e entre os micronutrientes menos exportados. A discrepância ficou muito grande. Mas se alguém tiver interesse em incluir nessa relação FTE-BR12, nós podemos fazer depois tranquilamente, sem nenhum problema. Tá ok? Lembrando o seguinte, pessoal, que toda vez que vocês forem definir quais as fontes de nutrientes que vocês vão escolher para ser utilizada em sua lavoura, é interessante vocês verificarem a compatibilidade, tá? Por exemplo, nessa mesma planilha tem essa aba aqui, ó, compatibilidade, que vocês podem ver. Vamos supor que eu vou trabalhar basicamente na minha adubação com MAP, tá? Colocar aqui MAP, cloreto de potássio e ureia. Então, eu vou pegar o quê? Primeiro eu vou marcar o elemento que eu estou na base aqui da escada, que nós chamamos de escada de compatibilidade, para verificar a compatibilidade desses elementos, tá ok? Então, qual é que está na minha base, no início da escada? Vamos supor, para macro, eu vou trabalhar com MAP, tá? Cloreto de potássio e ureia. Então, qual que está na minha base aqui da escada? É o MAP, é o cloreto de potássio. Estou aqui, eu venho aqui e marco aqui, ó.
E agora eu vou aonde está o MAP. O cloreto de potássio, C, é compatível com o MAP, que também, verificar se é compatível com a ureia, que também é compatível com a ureia. Então, se todos estiverem nessa mesma linha, com C, ureia C, MAP C e cloreto de potássio C, quer dizer que eles são compatíveis, tá ok? E você verifica aqui, ó, o grau de compatibilidade. Com C quer dizer, compatíveis podem ser misturados. CL, compatibilidade limitada, devem ser misturados pouco antes da aplicação. E incompatíveis não podem ser misturados. Aí, suponhamos, por exemplo, que nós fizemos um modelo ali que vocês vão trabalhar com ureia para adubação de produção, que vocês vão trabalhar com ureia, nitrato de potássio e nitrato de cálcio. É preciso verificar também a compatibilidade. Vocês veem aqui, ó. Ureia está na base, mais embaixo. Nitrato de potássio está aqui. E nitrato de cálcio, nitrocálcio está aqui. Então, vou aqui na ureia, ó. Opa, licença. Eu clico na ureia, marco a linha. A ureia é compatível com nitrocálcio, que é compatível com nitrato de potássio. Não tem problema misturar, tá ok? Aí vamos supor que na adubação de plantio vocês tenham interesse lá, como teve recomendação de aplicar calcário, que vocês, tem interesse em fazer a aplicação, misturar o calcário com fertilizante na adubação de plantio. Vamos ver se combina? Caso você vá usar como fonte o calcário. Ó, o calcário, ele não é compatível com o MAP, tá? Ele é compatível, cadê aqui, com superfosfato simples? Ele não é compatível com superfosfato simples. Na verdade, ele vai ser compatível somente aqui com termofosfato, com escória, com sulfato de potássio e magnésio, tá? E com nitrato de sódio. Então, não aconselho você misturar com as demais fontes de nutrientes, tá ok? Porque não combina. O ideal é aplicá-lo primeiro na cova, aplicá-lo primeiro para depois fazer a aplicação das outras fontes de nutrientes, tá ok? Vamos lá. Como vocês puderam ver, já estamos aí com 1h12 de explicação, porque eu tenho que fazer paradas para orientar melhor vocês no uso dessa planilha, tá? Mas está aí a planilha. Eu digo o seguinte, uma adubação de plantio e recomendação de calagem, por exemplo, vocês com essa planilha não vão demorar mais que 5 minutos. Para quem tem loja de produtos agropecuários, é uma planilha interessante. Você pode fazer a recomendação de adubação até em base de pé de balcão, sem precisar levar para escritório, para trabalhar com ações, etc. Entendeu? Automaticamente o cliente chegou com o resultado de análise de solo, chegou com os dados, ele já sai de lá com a recomendação e a lista de produtos que ele vai poder utilizar. Digo e garanto, de 5 a 10 minutos você atende seu cliente com a recomendação de adubação, seja ela com base na exportação de nutrientes, seja ela adubação de produção ou seja ela adubação de plantio, tá ok? É uma planilha muito simples, muito fácil de utilizar e espero que vocês tenham gostado. Se você tem interesse em adquirir a planilha, é só me ligar no telefone 779-9189-1849. E se você é lojista que tem interesse em adquirir essa planilha para manga ou para qualquer outra cultura, nós podemos desenvolvê-la, tá? Basta entrar em contato pelo 779-9189-1849. Isto será interessante porque você vai poder, eu vou poder inserir nessa planilha fontes de nutrientes que fazem parte do leque de produtos disponíveis na sua loja, no seu estabelecimento, tá ok? Vou poder trabalhar com ele e com base nisso você vai poder fazer de forma simples e rápida uma recomendação de adubação adequada de acordo à necessidade do seu cliente, tá ok? Eu também tenho planilhas de balanceamento de ração para aves, para caprinos, para ovinos, para suínos e para gado de leite de corte, tá bom?
Estou à disposição, espero que vocês tenham gostado desse material e se vocês tiverem interesse, repetindo, basta entrar em contato comigo pelo 7799189. Obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau.